Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A nossa lição é a lição 3, que fala da eleição e da predestinação. O presbítero Kemuel já fez aqui a leitura bíblica em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 12. E nesse texto nós já encontramos alguns termos. Por exemplo, no versículo 4, nós encontramos que Ele nos elegeu. E no versículo 5, diz que Ele nos predestinou. No versículo 11, volta a dizer: havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Observem que esses termos, eleição e predestinação, são termos bíblicos. Então alguém pode pensar, ou alguém pode dizer: vocês não ensinam a respeito da predestinação, ou a respeito da eleição. Sim, nós ensinamos sim. Agora, existe uma distinção e existe uma certa predestinação que nós nos opomos a ela. Só para os irmãos terem ideia, aquela ideia de predestinação incondicional, dupla e incondicional. O que quer dizer isso? Deus, na concepção de algumas pessoas, Deus escolheu uns para irem para o céu e outros Deus predestinou a irem para o inferno. Esse tipo de predestinação nós nos opomos a ela, porque nós não compreendemos que Deus escolheu algumas pessoas e predestinou para ir para os céus e outras pessoas para irem para o inferno ou para a perdição. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz assim: é da vontade de Deus que todos os homens se salvem. É da vontade de Deus que todos. Observe que não diz que é da vontade de Deus que alguns se salvem, diz que é da vontade de Deus que todos os homens se salvem. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz que Deus não quer que ninguém pereça. Então observe, essa ideia que Deus escolheu algumas pessoas para irem para o inferno e predestinou essas pessoas a ir ao inferno, é algo que nós nos opomos, porque nós não encontramos respaldo bíblico. E na realidade, trazer um detalhe aqui também importante: os pais da igreja até o século IV também não ensinavam isso. Se pegar lá os pais da igreja do século I, 2, 3, não ensinavam isso. Essa ideia de predestinação incondicional, de Deus ter escolhido algumas pessoas para irem ao inferno e outras para irem para o céu, isso começa com Agostinho de Hipona, no século IV e V. E depois, mais adiante, vai ser também repetida essa ideia com Calvino. Então observe, é algo que nós não encontramos base bíblica. Não é que nós não ensinamos a eleição e a predestinação, nós não ensinamos essa eleição incondicional, nós não ensinamos essa predestinação incondicional, e nem entendemos que Deus escolheu pessoas e determinou, predestinou algumas pessoas para irem ao inferno. Isso não está em qualquer sínodo ou concílio da igreja em seus primeiros séculos. Por isso,
as Assembleias de Deus se opõem. Essa ideia ainda surge, eu estou falando da predestinação incondicional, que é a predestinação que nós nos opomos. Essa ideia também está associada a uma ideia de graça irresistível. Quer dizer, aquela pessoa que é escolhida por Deus, na concepção de alguns, Deus dá apenas a essas pessoas uma graça irresistível, e essas pessoas se salvam, e outros que não têm a graça irresistível se perdem. Mas, por exemplo, vamos para a Bíblia, Mateus 23:37, diz assim, Jesus falando: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados, quantas vezes eu quis te esconder debaixo das minhas asas, assim como a galinha esconde os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Jesus está dizendo o quê? Eu quis, e vocês não quiseram. Está vendo? Ou então Atos 7:51, quando Estevão está pregando, e ele diz assim: vocês sempre resistem o Espírito Santo. Está vendo? O Espírito Santo, ele não força as pessoas, não força, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Outro detalhe, isso não quer dizer que todas as pessoas serão salvas, não é isso, mas nós estamos dizendo que Jesus morreu na cruz do Calvário por todos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Tem uma condição. Qual que é a condição? Crer. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alguém também diz aí: mas então vocês não pregam o Evangelho da Graça. Foi até bom o hino 205, que foi cantado aqui, que fala da graça de Deus. Não, nós pregamos o Evangelho da Graça. Por quê? Porque nós cremos que a salvação é mediante a graça. Isso está na Bíblia Sagrada, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas nós cremos que essa graça, ela não se manifesta apenas a algumas pessoas em particular. Não, Tito 2,11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Só que o detalhe é que algumas pessoas não creem. Essa graça de Deus que se manifesta salvadora a todos os homens possibilita as pessoas crerem, mas a despeito dessa graça, algumas pessoas mesmo assim não querem. É por isso que Estevão diz, e eu repito: vocês sempre resistem o Espírito Santo. Está vendo como a graça, ela não é irresistível? A fé possibilita isso, né? E é possível também, porque isso que eu estou falando aqui está tudo associado, é possível também a pessoa perder a salvação. É possível uma pessoa que de fato era um cristão autêntico vir perder a salvação. Hebreus capítulo 10, versículo 38 fala a respeito disso. Hebreus 10, 29 fala a respeito disso. Hebreus capítulo 6, versículo 4 fala a respeito disso. Algumas pessoas têm a ideia de que aquelas pessoas que receberam a predestinação incondicional de Deus, apenas alguns, esses daí jamais decairão da graça. Só que nós estamos percebendo que nós nos opomos a esse tipo de ensinamento.
Por quê? Nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos sim que é possível o homem resistir à graça de Deus, como diz Atos 7,51 e Mateus 23,37. E nós entendemos também que é possível a pessoa perder a salvação. Hebreus 10,29, Hebreus 10,38, Hebreus 6, dentre outros versículos. Agora, para ser contado entre os escolhidos, qual que é a condição para ser contado entre os escolhidos? Crer em Jesus. Aí eu vou voltar lá no texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é possível porque a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Então, começamos e observamos já que eleição e predestinação são termos importantes da salvação, e são termos bíblicos. Efésios 1,4, Efésios 1,11, Romanos 8, 28 e 29, o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua imagem. Então nós vamos abordar nessa lição o que é predestinação e eleição numa interpretação pentecostal e bíblica, né? Nós vamos falar aqui o que é eleição e predestinação, que nós entendemos por esse termo. O texto que nós lemos, Efésios 1,4, diz assim: como também nos elegeu e nos predestinou. Observe que a palavra ou o termo eleição na Bíblia vai estar comumente no plural, nos elegeu. Por quê? Porque a eleição, ela é primeiramente coletiva. Então observe aqui, irmãos, a eleição, eu quero deixar isso bem claro aqui e até falar pausadamente para que todos entendam. A eleição significa escolha. A escolha feita para a salvação. Eleição é escolha feita para a salvação. Agora a pergunta: quem foi eleito ou eleita por Deus? A igreja. A igreja é eleita por Deus. Então todos aqueles que creem e passam a fazer parte do corpo místico de Cristo, esses são eleitos. Você já leu na Bíblia que muitos são chamados e poucos são os escolhidos? Olha que o chamamento é amplo, mas a escolha é para poucos. Aí a pergunta: quem são os escolhidos? Aqueles que creem, aqueles que aceitam o convite. Esses são os escolhidos. Por isso vai dizer que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então a eleição, ela é da igreja. Nós até podemos rapidamente pegar lá no início. A eleição, ela é cristocêntrica. O primeiro eleito, quem é? Cristo. Cristo foi eleito, Cristo foi o escolhido, para que através dele viesse a salvação. Que Cristo é o escolhido de Deus, não há dúvida. Você pode ler, não dá tempo de nós lermos aqui, mas você pode ler Isaías 42:1, pode ler Mateus 12:28, vai dizer que Cristo é o escolhido. E aí a nação de Israel, lá no Antigo Testamento, também é eleita. A nação de Israel também é escolhida. Isso está onde? Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 8,
Gênesis capítulo 12, através da nação de Israel, viria o Messias, viria Cristo. E a igreja é escolhida. A eleição da igreja é uma eleição o quê? Corporativa. Observe. A eleição, ela não é primeiramente minha. A eleição é da igreja. A igreja é eleita, é escolhida do Senhor para a salvação. E quem faz parte da igreja é salvo. Agora, se eu deixo de fazer parte da igreja, o corpo místico de Cristo, eu perco consequentemente a salvação. E é possível eu perder, conforme eu disse que está registrado em Hebreus 10:38, Hebreus 10:29 e Hebreus 6. Então, a escolhida de Deus é a igreja, uma eleição corporativa. Paulo está falando da igreja aqui em Efésios capítulo 1. Uma eleição corporativa, e mais do que isso, uma eleição condicional. É quem crê. Quem crê. Não é para todo mundo. Agora, existe a eleição de indivíduos? Lógico. A igreja é eleita de Deus. Aquelas pessoas que passam a fazer parte da igreja que eu digo o corpo místico de Cristo, não estou dizendo apenas da igreja local, estou dizendo do corpo místico de Cristo. Aquelas pessoas que passam a fazer parte deste corpo místico de Cristo, consequentemente, passam a ser os escolhidos. Agora, existe um outro aspecto da eleição, que é de indivíduos, mas aí é eleição para ministério. A eleição para ministério é diferente. A eleição ministerial, essa sim, Deus escolhe um e não escolhe outros. Não é que essa eleição é para a salvação. A eleição para a salvação, Deus quer que todos os homens se salvem. Só que apenas alguns aceitam, apenas alguns creem, mesmo Ele tendo dado essa possibilidade dos demais creem. Eles não creem. E essas pessoas que creem passam a fazer parte dos escolhidos. Agora, para o ministério é um caso diferente. Para o ministério, sim, Deus escolhe uns e outros não. Isso está em Efésios 4:11, quando diz assim: Ele mesmo deu uns, não diz que deu todos, está vendo? Aí é diferente. Ele mesmo deu uns para apóstolos, deu outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestre. Aqui a eleição para ministério, que não se confunde com a eleição para a salvação, a eleição para o ministério, aí Deus escolhe apenas uns e outros não. A eleição para ministério. Por isso que Jeremias capítulo 1 versículo 5 fala assim: eu te escolhi no ventre da sua mãe e te dei por profeta às nações. Ele foi escolhido para ser profeta. É lógico, Deus não vai escolher ninguém que não crê. É uma pessoa que crê. Mas observe que nem todo mundo na igreja vai ser pastor. Deus não vai escolher todo mundo para ser pastor. Deus não vai escolher todo mundo para ser evangelista, para ser profetas. Ele escolhe alguns. O próprio livro de Marcos capítulo 13 vai falar a respeito disso. Diz assim: e Jesus, quando Jesus chama os seus apóstolos, e Jesus chamou quem ele quis. Não diz que ele chamou todos, quem ele quis. Mas aqui é para ministério, não é para salvação. Para a salvação, Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos os homens se salvem.
O segundo tópico vai dizer assim, a eleição é oferecida a todos. Como assim que a eleição é oferecida a todos? Está onde isso na Bíblia? João 3,16. É bom a gente repetir. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Porque normalmente tem alguém que interpreta por aí que o mundo não é o mundo todo. Tem alguém que interpreta por aí que 1 Timóteo 2,4, que diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Aí alguém vai interpretar, fazer manobra com o texto bíblico, vai dizer que todos ali são todos os tipos de homens, todos os tipos de pessoas, mas que não são todas as pessoas. Mas o texto bíblico não está falando disso. E quem crê é eleito. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 a 21 também fala, porque nós vamos falar mais adiante, que alguém às vezes fica espantado com alguns textos bíblicos. Texto que diz, por exemplo, que Judas era o filho da perdição, mas a Bíblia diz lá em Atos 1,25 que Judas se desviou. Qual que é a questão de Judas? Ele se desviou. Lógico que Deus tem conhecimento de todas as coisas. Existe a presciência de Deus. Ele sabe quem vai se salvar e quem não vai. Mas não porque Ele predestina uma pessoa a se perder e a outra a se salvar. Não, porque Ele conhece a manifestação da vontade livre do homem. O terceiro tópico vai dizer assim, eu estou pegando apenas alguns tópicos, porque não dá tempo de ficarmos aqui lendo tudo. Precisamos manter uma vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, não para vivermos uma vida de pecado. Efésios 1,4, 2 Pedro 1,10, 11. 2 Pedro 1,10, 11, por exemplo, irmãos, é um texto muito importante. Vai dizer assim: procurem irmãos, com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e eleição de vocês, porque assim vocês não tropeçarão, pois dessa maneira ser-lhe-á suprida amplamente a entrada ao reino do nosso Senhor e Salvador. Irmãos, procurem confirmar a eleição de vocês. Está vendo? Pedro não está dizendo aqui que o eleito jamais cai. Ele diz assim: irmãos, procurem confirmar a eleição de vocês. A nova vida dos eleitos, a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Esse foi o nosso primeiro ponto, a eleição. Eu vou repetir aqui o que é a eleição, qual que é o conceito pentecostal de eleição. Eleição é escolha de Deus para a salvação, mas essa eleição é corporativa. Quem que foi eleito por Deus? A igreja. Deus vem buscar a igreja, Jesus vem buscar a igreja eleita, e quem faz parte da igreja passa a ser eleito também. Então a eleição é corporativa. Ele nos elegeu, Efésios 1,4, e ela é condicional. Qual que é a condição da eleição? Crer. Quem crer
ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então a eleição, ela é corporativa da igreja, e ela é condicional, necessita de crer em Jesus. E como é possível crer em Jesus? É possível porque a graça de Deus se há manifestada salvadora a todos os homens. Tito 2,11. Isso precisa ficar bem claro. O segundo ponto é a respeito da predestinação. O que é predestinação? A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Enquanto a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo, conforme diz Efésios 1,4, a predestinação abrange o que acontecerá com o povo escolhido. Então observe, nós fazemos aqui uma distinção entre eleição e predestinação. Enquanto a eleição é escolha da igreja para ser salva, e quem faz parte da igreja é escolhido, enquanto a eleição ela é corporativa e condicional, a predestinação diz a respeito do que acontecerá com o eleito, o que está determinado para acontecer com o eleito, determinado de antemão, porque é predestinado. Então observe, enquanto a igreja é eleita de Deus, todos aqueles que passam a fazer parte da igreja passam a ser eleitos e também predestinados para, dentre outras coisas, para adoção, por exemplo. E isso está na Bíblia. Efésios 1,5 diz isso: predestinados para adoção de filhos. Predestinados para adoção de filhos. Então observe, a predestinação é o que ocorre com o eleito, mas a eleição é corporativa. Eu vou repetir esse conceito uma vez mais à frente para ficar bem memorizado. Olha o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus: o soberano Deus não predestinou pessoa alguma à condenação eterna. O soberano Deus não predestinou pessoa alguma à condenação eterna, mas sim almeja que todos, arrependendo-se, convertam-se de seus maus caminhos. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionado à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos santos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamado do Evangelho, recebem Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. E aí coloca como base aqui João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia que nós citamos aqui várias vezes. Os salvos em Cristo, eles são predestinados, então para quê? Para que eles são predestinados? Que aí eu vou repetir, aproveitar de forma didática aqui, para a questão de nós não esquecermos. A igreja é eleita, e quem faz parte da igreja passa a ser predestinado. Predestinado para quê? O que Deus determinou de antemão que aconteceria com os salvos. Efésios 1,5. Predestinados para adoção por Jesus Cristo. Observe, irmãos, nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós somos salvos. Porque você creu em Jesus, você passou a fazer parte da igreja. E quem faz parte da igreja, do corpo místico de Cristo,
é predestinado a ser adotado como filho de Deus. O Filho de Deus unigênito é Jesus, mas nós somos adotados, porque fomos predestinados por adoção. Não é que foi predestinado uns e outros não. Aqueles que aceitaram a Cristo, que creram na palavra de Deus, passaram consequentemente a ser predestinados para a adoção. E são predestinados para quê também? Para sermos co-herdeiros com Cristo. Efésios 1:11. E também para sermos conforme a imagem de Cristo. Romanos 8, 28 e 29. O que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua imagem. A predestinação abrange isso: ser conforme a imagem de Cristo. Então a predestinação, assim como a eleição, ela não é algo incondicional. Você está escolhido para ir para o céu, você está escolhido para ir para o inferno. Não. A predestinação é que Deus determinou desde a eternidade que aqueles que crerem em Jesus, eles serão adotados como filho de Deus. Que aqueles que crerem em Jesus serão co-herdeiros com Cristo. Que aqueles que crerem em Jesus serão conforme a sua imagem. E o terceiro ponto vai dizer a respeito da sublimidade do propósito divino na predestinação. Aí repete que Deus não predestinou ninguém para ir para o inferno. Nesse ponto repete que Deus não predestinou ninguém para ir para o inferno. E aí é até bom os irmãos terem esses textos bíblicos em mente, anotado, que é 1 Timóteo 2,4, que diz que Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer que todos os homens se salvem. Ezequiel 33:11 vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que o ímpio se converta. Está vendo? Deus, na concepção de algumas pessoas, Deus predestina uns para irem para o inferno, mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. Apocalipse 22:17. Ó vós que tem sede, vinde, olha o convite, e tome de graça da água da vida. E aí alguém pode pensar assim, por conta do tempo, né? Nós já vamos concluir aqui. Mas alguém pode pensar assim, nessa parte de sublimidade, de propósitos, tem alguns versículos bíblicos também, que podem ser versículos bíblicos, que geram algumas dúvidas, né? Porque, por exemplo, Romanos capítulo 9, é um texto bíblico que muitas pessoas vão dizer assim: Romanos 9 é a criptonita dos arminianos, né? Romanos 9, não tem como fugir de Romanos 9, porque Romanos 9, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Romanos 9:13, vai dizer que Deus, vai dizer assim, ó: amei Jacó e aborreci-me de Esaú. Aí vai falar, tá vendo? Deus escolheu Jacó, mas ele não escolheu Esaú, ele aborreceu-se de Esaú, odiou Esaú. Só que observem, irmãos, quando Romanos 9:13 fala isso, Romanos 9:13, primeiro ponto que deve ficar claro aqui, Romanos 9:13 não está falando do indivíduo Jacó e Esaú, não. Tá não. Romanos 9:13 está falando da nação edomita e de Israel, porque os edomitas, eles foram inimigos ferrenhos de Israel. Pode ler lá em Números capítulo 20.
E aqui Paulo está fazendo referência não ao indivíduo, não a indivíduos. Paulo está fazendo referência a Malaquias capítulo 1, 2 e 3, que fala da nação de Edom. Você pode ler lá em Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 3, e Paulo está se referindo a Malaquias 1, 2 e 3, que quando fala de Esaú, não está falando do indivíduo Esaú, mas está falando dos edomitas, que são os descendentes de Esaú, a nação que pelejou por diversas vezes, conforme pode ser visto lá em Números capítulo 20, contra Israel. Essa é uma primeira observação. Se você abrir a Bíblia lá em Gênesis 25, 23, vai dizer lá, ó, 2 nações há no seu ventre. Então quando fala de Jacó e Esaú ali, não está falando de indivíduos, está falando de nações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: eu gostaria de ler com vocês aqui, com os irmãos, Lucas 14, 26. Diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Olha só, Jesus está dizendo assim: se alguém quer vir a mim, e não aborrece a sua mãe, seu pai e seus irmãos, não pode ser meus discípulos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, responde na sua consciência aí. Jesus está mandando nós odiarmos os nossos pais? Agora eu sou cristão, eu tenho que odiar meu pai, eu tenho que odiar minha mãe. Está escrito aqui na Bíblia, se alguém não aborrece? Não, Jesus não está falando isso. Essa palavra aborrecer aqui significa o quê? Amar menos. Significa que o cristão, ele deve amar mais a Jesus do que o seu pai, do que sua mãe, do que a sua irmã, seu irmão. Significa isso, amar menos. Essa palavra aqui é a mesma palavra que é usada lá em Romanos 9,13. A palavra aborrecer ali não é a palavra odiar como nós conhecemos aqui. Isso aqui é um hebraísmo, é uma maneira, forma deles dizerem, é uma maneira, forma de se falar. Significa amar menos. Então, primeiro ponto, é um hebraísmo. Segundo ponto, Jacó e Esaú, Paulo está citando Malaquias 1, que se refere à nação de Edom e não a indivíduos. E terceiro ponto, odiar ali, como hebraísmo, significa amar menos. Não significa que a salvação não estava também à disposição dos edomitas, se crerem ou se crescem. Não está dizendo isso. Então Romanos 9 tem que ser bem interpretado. Devemos interpretar, fazer uma interpretação sistemática do texto bíblico. Um outro texto que tem é 2 Timóteo 2,20. Agora observe como que 2 Timóteo 2,20, você faz uma leitura do contexto, e o contexto ele vai te explicar. 2 Timóteo 2,20. 2 Timóteo 2,20. Vamos ler. Diz assim: ora, numa grande casa há não somente vasos de ouro e de prata, mas os também de madeira, de barro. Uns na verdade são para uso de honra, outros para uso vil. Tem vaso para honra e vaso para desonra. Agora, quem é o vaso para desonra? Olha o versículo 21. Se pois alguém se purificar deste, ele será um vaso de honra, santificado, útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Viu como que o versículo 21 explicou? Se alguém se purificar, será vaso para honra. Não é Deus que fala assim, ó, ali é vaso para desonra, e vai ser vaso para desonra. Não.
O vaso de desonra é aquele que não aceita o convite de Deus, é aquele que resiste à graça, que resiste o Espírito Santo. E aí eu repito, para concluir aqui, para terminar, que a graça ela pode ser resistida. E aí eu cito novamente Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja todos os que te são enviados. Quantas vezes eu quis, repito aí essa palavra, eu quis te esconder debaixo das minhas asas, como a galinha esconde os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Vamos concluir aqui. A conclusão diz assim: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e glorificação dos que creem. Aleluia. Amém. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe os irmãos.